Então as crianças aprendem muito rápido. Até era um dos nossos medos, assim, né? Era saber como que as nossas filhas iam se adaptar aqui, na escola e tudo mais. Eu tinha medo, assim, de... Então, pessoal, vim mostrar para vocês hoje uma ponte que tem mais de 3.000 anos e também uma torre que tem mais de 1.200 anos. Eu tô aqui numa praça que eu gosto de vir bastante, tá um pouco abandonada, ó. E eu imaginei que esses lugares aqui na Itália, parques, lugares que tinham monumentos históricos, eram sempre bem preservados e que eram bem cuidados, enfim, que é um país de primeiro mundo, que tem dinheiro e tudo mais, mas não. Eu vi que, na verdade, tem lugares, por tudo onde é que tu vai, assim, tu vai ver, tem lugares mal cuidados também. Acho que tem tantos monumentos antigos aqui, que eles não dão conta de manter tudo isso, sabe, de cuidar, enfim. Mas é um lugar que eu gosto de vir caminhar, contemplar a natureza um pouquinho, né, me lembra o Brasil de uma certa forma também, né, não estou falando lado negativo, mas é porque esse mato, esse jeito, parece que me lembra um pouco o Brasil. E deixa eu mostrar para vocês agora essa ponte que tem mais de 3.000 anos e essa torre. Olha só que bacana. Essa ponte aqui, claro que ela já foi reformada algumas vezes, né? Mas ela dá acesso de Roma a Tivoli, né? E isso era o caminho dela antigamente. Então não existia essas outras estradas, né? Tinha essa ponte que fazia esse acesso de Roma a Tivoli, que é uma cidade que tem... Tivoli é uma cidade que tem mais de 3.000 anos, né? Igual essa ponte. Então, quando surgiu a cidade, surgiu a ponte também, a necessidade de fazer esse caminho e tal. E eu sei que antes ainda dos romanos já tinha essa ponte aqui. Parece que a história dela tem mais de 3.000 anos, né? Então passou os gregorianos por aqui, depois os romanos, e hoje está passando a gente. Então é uma coisa que eu gosto de vir aqui, eu gosto de olhar o rio e ficar imaginando, né? Quanta coisa já aconteceu aqui, quantas lutas já foram travadas, né? E provavelmente que tiveram que passar por esse caminho aqui. Entendeu? Para mim a história ela é muito incrível, a história dos romanos, a história aqui da Itália. E é isso aí, eu gosto de vir dar uma olhadinha no rio também, né? É outra coisa que eu sempre admiro bastante e acho incrível, como que é uma coisa que Deus fez já faz milhares de anos. Se a ponte tem 3.000 anos, quantos anos tem esse rio, né? E tá aí, não para de correr água. Então é uma coisa que parece que não tem fim, né? Então é uma coisa que eu gosto de vir, admirar. Esse é um castelo, ó, pra vocês verem. Tá bem abandonado mesmo. Aqui é um outro... Acho que é um complemento desse castelo, alguma coisa que tinha aqui, mas também antigo ou medieval, provavelmente, tem mais de 500 anos. Aqui, quando a coisa digamos, não é antiga, tem 500 anos, né? Então, para ele estar preservando, tá arrumando assim, porque é muito antigo. Mas tá abandonado também, ó. A prefeitura abandonou. Um lugar bonito, olha só, pessoal. Bonito, uma ponte legal, né? Só tá faltando ajustar um pouco aí as coisas. Vou mostrar para vocês essa torre. Aqui, ó. Pessoal, começou a obra, né? Acho que para firmar essas paredes aí, até para não cair. Mas depois abandonaram. Porque já fazem 10 meses que eu tô aqui e tá do mesmo jeito, desde que eu cheguei aqui. Olha que legal essa torre. 1.200 anos, ó. E sabe, né, que aqui tem, bom, enfim, todo mundo sabe, monumentos muito mais antigos que esse, né? Mas assim, para nós brasileiros, né, que coisas de 100 anos já é bem antigo, aqui então a gente se admira essas coisas que tem mais de 1.000 anos. Ó, vamos lá. Quero mostrar para vocês uma outra coisa aqui, um detalhe interessante. É a gurizada aqui andando de moto, ó. Uma coisa legal, que aqui a gurizada de 14 anos já pode dirigir, né? Eles compram essas motinhos, que não é tão forte, né? Fazem um cursinho ali, no lugar onde faz a carteira de habilitação, faz um cursinho, parece que é um pouco mais rápido também, não é um cursinho tão, como se tu fosse pegar um carro grande, né? E eles passando, eles têm direito a andar nessas motinhos. E também pode andar num outro tipo de carro, que é um carro mais pequenininho,
com menos potência, mas que anda bem também, anda 60, 70 km por hora. Então é uma das coisas que eu acho bem engraçado de ver, é os adolescentes aqui, né? Os adolescentes andam de moto, andam de carro, para cima e para baixo. Até parece que aqui as coisas são um pouquinho assim, parece que é os anos, como se fosse os anos 90 no Brasil, mais antigo, sabe? Às vezes tu encontra até a gurizada andando sem capacete aqui na cidade mesmo. Então, bem engraçada a coisa. Acho que eles vão voltar aí daqui a pouco, cuidar para não ser atropelado. Mas mostrando a torre, olha, tem uns escritos em latim aqui também, ó, para quem gosta de ler latim. Não sei o que quer dizer, né? Provavelmente essa pedra que estava aqui, eles recuperaram, enfim, porque tem umas rachaduras. Mas bem legal, olha. Acho muito legal isso. Olha, pessoal. A história preservada, né? Claro que foi destruída, provavelmente já teve guerras, enfim. Acho que faz uns 500 anos que foi feita uma reforma ali naquela parte, ó. Serve de tijolinho, ó. Né? E provavelmente tinha decorações, tinha estátuas, né? Onde tem esses furos, geralmente tinha estátuas que ficavam cravadas ali, né? Enfim, para poder sustentar, chumbada ali, digamos assim. Mas hoje tá assim. Bonito também, né? Eles cercaram tudo na volta. Mas podia estar aberto para visitação, alguma coisa assim, mas tá meio abandonado. E é isso aí, pessoal. Essa é a Itália. Para quem não conhece, para dizer a verdade, ó, isso aqui nem é uma rua. Isso aqui é uma ponte, é uma passagemzinha onde as pessoas cruzam daquela vila, né? Cruzam daquela vila para outra vila, né? E o pessoal tava andando de moto aqui, então para tu ver que eu não sei nem por onde veio, porque tem uma escada lá. Então para tu ver que a coisa aqui também é meio assim, eles não dão muita bola. Inclusive aqui, é uma coisa que eu olhava nos vídeos e não acreditava, é o jeito que o pessoal estaciona os carros, é de qualquer jeito. É de qualquer jeito, até eu já peguei o costume, eu vou com o meu carro, eu preciso parar no mercado, a gente estaciona onde dá para estacionar. Se é na contramão, se não é, que não tem problema, ninguém dá bola para isso, até mesmo a polícia não dá bola para isso, ela passa, vê os carros estacionados de qualquer jeito, e é isso aí mesmo. Aqui é assim que funciona, isso que eu digo, é que a gente está numa época mais antiga, mais atrasada, né? Essa é a Itália, para quem não conhece. É isso aí, estou vivendo essa experiência. Eu vim com a minha família para cá, vim com a minha esposa, com as minhas 2 filhas, viver essa experiência, ver como que era viver fora do país. Confesso que estou gostando bastante, né? A gente está aprendendo a falar o italiano, já faz 10 meses, então um pouco a gente já sabe falar, já consegue entender praticamente tudo. Em 10 meses dá para dizer que tu já consegue entender tudo assim, mas ainda não consegue falar. Tem às vezes que tu tem dificuldade de falar algumas coisas, sabe? Então, claro que tu já consegue assim alternar algumas palavras e daí, digamos assim, conseguir fazer as pessoas te entenderem, né? Tem algumas coisas que já saem bem, mas eu digo que vai um bom tempo aí para aprender o italiano, né? Agora, as minhas filhas, uma tem 6 anos, a outra tem 10, elas já aprenderam, dá para dizer que já estão falando bem melhor que a gente, né? Entendem mais da gramática, conseguem fazer as frases mais certinho, né? Então as crianças aprendem muito rápido. Até era um dos nossos medos, assim, né? Era saber como que as nossas filhas iam se adaptar aqui, na escola e tudo mais. Eu tinha medo, assim, de que elas não conseguissem, sabe? Me assustei aqui. Foi um marimbondo, sei lá o que foi, na minha tela. Pensei que talvez elas não fossem se adaptar e tudo mais, mas não, se adaptaram muito bem. Gostam mais da escola aqui do que a escola no Brasil, né? Então isso é uma coisa que alegra a gente. Então conseguir se adaptar bem com os coleguinhas. O que eu percebi também é que aqui, pelo menos aqui em Roma, as pessoas são bem educadas, os italianos são bem educados. Por mais que tu fale errado, eles te ajudam, e se tu pedir com educação, eles têm, parece, um prazer assim de te ajudar, sabe, a falar e tudo. Eles não são que nem o brasileiro. O brasileiro é um pouco mais risonho, né? Dá mais risada de tudo, né? Então se vê alguém falando um pouco errado, já começa a rir, já... É típico do brasileiro, meio debochado, né? Então aqui não tem muito isso. Eu acredito que até os italianos são mais sérios, assim, eles não gostam muito da brincadeira.
Mas eu achei legal porque eles são bem respeitosos também, te respeitam. E olha lá um patinho. Não sei se vai dar pra ver. Ali os patinhos. Então é isso aí, o pessoal é bem respeitoso, te respeitam. As professoras são muito queridas também. A professora das meninas, nossa, é um amor de pessoa. Da nossa outra filha que estuda, tem uma filha que estuda num colégio e a mais nova estuda na outra, em outro colégio. Né? Os dois colégios são, dá pra dizer, muito bons. As professoras são muito gentis e as duas aprenderam a falar rápido italiano, que nem eu disse, né? Então era um dos nossos medos, mas é aquilo que eu digo, as crianças elas não têm problema em se adaptar, é mais difícil para nós, somos grandes, a se adaptar, então é um dos nossos medos, né, que a gente tinha, a gente vai chegar lá, como vai ser para as crianças e tal, e ficava com essa coisa na cabeça, sabe, até foi uma coisa que, digamos que atrasou um pouco a gente ficava com medo de vir porque é das meninas, mas na verdade elas estão felizes, têm amigos, estão falando bem o italiano e a gente está aqui, então é mais difícil pra gente. Então, o que eu digo, na verdade é pensar primeiro em nós, que as crianças se adaptam rápido, tá? E era isso, a gente tinha esse desejo de vir pra Itália, conhecer aqui, ver como é que era a vida fora do país, né? Experimentar essa cultura italiana, achei bem legal, bem interessante. Então a gente tinha esse receio, né? E graças a Deus tá tudo certo, as crianças estão bem, aprenderam bem italiano, a gente está bem também, né? Trabalhando, vivendo essa experiência. E uma coisa para você que está pensando em vir aqui na Itália, morar, não venha com muita expectativa, né? A gente pensou assim, bom, vamos para lá como uma férias, digamos assim. Se não der certo, se a gente achar que é muito diferente, que tá difícil, a gente volta pro Brasil e ponto. Não tem muito mistério, né? E acho que o erro é vir com muita perspectiva, sabe? Com achando que vai chegar aqui, a tua vida vai ser mudada. Não. O mundo é mundo, só muda, digamos, o endereço, mas as coisas funcionam mais ou menos igual, não muda muito. Se você trabalha no Brasil, trabalha bem, vai vir aqui, provavelmente vai achar um trabalho para você, vai trabalhar bem, as pessoas vão gostar do seu trabalho, igual no Brasil. Então isso não muda muito. E o que precisa ter, né, é coragem. É coragem de comprar a passagem, que é o mais difícil. E aí a partir disso, se organizar. E viver essa experiência, porque é uma coisa que a gente queria desde que a gente era mais novo, né? Faz 10 anos já que a gente queria sair do país. A gente pensou nos Estados Unidos. Aí depois foi estudando, foi vendo e, enfim, as crianças cresceram. E aí a gente decidiu vir para a Itália. E foi uma boa escolha. Estamos aqui trabalhando, feliz, aprendendo italiano, vivendo uma história diferente, uma coisa diferente. Vamos ver aonde isso vai chegar, né? Então, eu não tenho medo de coisas novas, eu gosto, na verdade, dessa aventura. A minha esposa embarcou comigo também, corajosa, né? Tinha uma vida boa no Brasil, na verdade, dá para dizer que a nossa vida no Brasil estava até mais confortável que aqui, né? Mas aqui fazem 10 meses que a gente está, então a gente está, é um recomeço, né? Um recomeço, mas a gente está feliz porque a gente tem uma perspectiva de algo, né? Além que as crianças também estão estudando num colégio de qualidade, então a educação é algo que a gente fica feliz pelos nossos filhos, vão ter uma educação melhor que a nossa, né? A questão da segurança que todo mundo fala, né? Que fica até um pouco chato ficar falando, mas todo mundo fala, que tem muita segurança e tal, e a gente fica pensando, mas será mesmo? Não, é verdade, né? Por isso que todo mundo fala, e até um pouco chato, é porque realmente tem mesmo. Nem a gente tá aqui, ó, numa praça meio abandonada, olha só, no meio do mato, né? E não tem problema, pode estar com o telefone na mão, contando dinheiro, e ninguém vai vir aqui te pegar o telefone, te roubar, te assaltar, sei lá, fazer uma sacanagem contigo aqui. Então, essa é a parte boa mesmo. A gente sente isso no sair, sente no ir na praça, sabe? Que tem um pouco dessa segurança, acho que é a cultura. Claro que pessoas ruins tem em todos os lugares, né? Mas sente que, no geral, assim,
é mais seguro mesmo, sabe? Você pode andar mais tranquilo, não tem esse problema não. No Brasil, a gente tinha medo, assim, a gente morava num lugar bom, dá pra dizer, na Serra Gaúcha, Caxias do Sul. E na frente de casa tinha um parque, né? Olha, dá pra contar nos dedos de uma mão ali. A gente não chegou 3 vezes no parque ali na frente. Porque a gente ia com as crianças ali, descia pra ir com as crianças, pra elas ir no balanço. Já chegava uma tropa de maconheiro, de vileiro, sabe? Aquele perfil assim de bandido, de vagabundo, ou de quem quer te botar medo, né? Daí já chega com aquelas caixinhas de som, aloprando, com aqueles funk, falando tudo que é palavrão. E aí não dava muito certo, a gente ficava até às vezes meio com medo das figuras, né? E aí a gente acabou não frequentando mais. Então poucas vezes que a gente foi, sempre não foi agradável, né? Claro que aqui na Itália eu estou mostrando, essa é uma praça um pouco mais abandonada. Então não é muito bonita, na verdade não é bonita, né? Porque está abandonada. Mas tem muitas praças bonitas também, bem cuidadas, como no Brasil. Então o que eu digo não existe isso, é Itália, é Brasil, né? Vai ter lugares bonitos, lugares feios. Não dá para romantizar muito a Itália, porque tem seus problemas também. Mas assim, para mim o que conta é a experiência de poder fazer alguma coisa nova. Então isso para mim conta muito. Eu não queria, digamos, ficar velho, né? E não ter tido essa experiência. Então já é uma coisa que eu me preocupava. Eu dizia, meu Deus, será que eu vou chegar aí com quantos anos? Não vou sair para fora do Brasil. Não vou viver uma experiência, sabe? Não vou saber o que é trabalhar fora, o que é ter uma oportunidade diferente dessas que eu tô tendo aqui no Brasil, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. A gente, com coragem, foi lá, compramos a passagem, começamos a vender as coisas e agora estamos aqui. E amanhã, a Deus pertence, né? Então, mas por enquanto, tá muito bom aqui. Desculpa pela voz, tá meio ressecado. Aqui faz bastante calor também, tá um pouco calor hoje. Tem dias que chega a fazer 40 graus. E é isso aí. Quem vir para Roma também se prepara, porque aqui faz muito calor. Chega às vezes a 40 graus, 41, 42, 43 graus. Então muito quente mesmo. Para nós que somos do Rio Grande do Sul e ali especificamente da Serra Gaúcha, é um pouco difícil. Chega no verão assim, é bem difícil mesmo. Mas para quem é mais acostumado com o calor, vai se dar bem, tá bom? Mas isso aí que eu digo pra vocês, tá a fim de uma aventura, de ter uma experiência nova na vida, eu acho que vale a pena. Vale a pena se você não, digamos, não é aquela pessoa que já conquistou tudo no Brasil, ou você é também aquela pessoa que já conquistou tudo no Brasil, também eu diria que vale a pena, porque tu tem acesso a mais culturas, tu vê, sei lá, é diferente, sabe? É diferente, é uma experiência muito boa. Às vezes a gente vai para Roma, né? Tem um falando inglês, outro falando alemão, outro falando japonês, outro chinês, e por aí vai. Então, é uma coisa que eu acho bem interessante. As crianças também já estão aprendendo. A minha filha de 6 anos, né? Já está aprendendo inglês na escola. Acho que a partir dos 12 anos já começa a aprender inglês e francês. Então é bem legal. É isso aí. Vou mostrar um pouquinho aqui a natureza, me despedir de vocês e um abraço. Fiquem com Deus. Até!